Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a sua família e com todos aqueles que estão neste momento aí com você. Hoje, exatamente 22 de março de 2020, domingo, e não é uma situação típica, mas uma situação completamente atípica e longe dos nossos hábitos. E eu quero aqui neste momento transmitir aos irmãos e às irmãs uma palavra de reflexão, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo neste momento em que nós, não somente o Brasil, mas o mundo todo está passando. Eu convido-vos neste momento a curvar a sua cabeça e façamos uma oração em nome de Jesus. Amantíssimo e eterno Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós entramos agora na Tua presença por meio da oração. Nós aqui neste momento, todos os nossos irmãos e irmãs, nos seus lares, em suas casas. Estamos aqui neste momento entrando na Tua presença e oração, na autoridade que há no nome santo de Jesus, para pedir a Tua misericórdia, para pedir a Tua graça, para pedir a Tua benevolência, para pedir a Tua intervenção divina nas nossas vidas. Seja com cada um de nós, seja conosco neste momento, com os Teus filhos e filhas que se encontram em seus lares neste exato momento. Abençoe a cada um, sustente da graça, é o que nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Eu quero neste momento ler com os irmãos um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, apenas os versos de número, só o versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A Bíblia, queridos irmãos, é o maior livro de biossegurança da história. É o maior livro de biossegurança que existe. Por que falamos isso? Falamos isso porque estamos vivendo uma situação de extrema dificuldade. Nós, não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro está enfrentando o poderoso coronavírus, ou Covid-19, que é um vírus que tem ceifado centenas de pessoas ao redor do mundo. Para os irmãos terem uma ideia, hoje é 22, no dia 20 de março, sexta-feira agora, foi divulgado que cerca de 10.031 pessoas em todo o mundo haviam sido mortas por conta da contaminação do Covid-19. Segundo a Universidade Johns Hopkins, cerca de 245 mil pessoas já foram infectadas. Isso até dia 20, sexta-feira agora. Estou falando no domingo, dia 22. A situação não é nada simples, não é fácil, e nós vemos uma situação de extrema dificuldade. É interessante que o gesto de pegar, por exemplo, o álcool em gel, colocar nas mãos e fazer este movimento, com certeza você já fez isso inúmeras vezes, talvez dezenas e dezenas de vezes nos últimos dias. Essa é uma situação, é um gesto simples, mas que séculos passados não era praticada pelas pessoas. Por exemplo, em 1847, o médico Ignaz Philipp Samuels, que era obstetra do Hospital Geral de Viena, na Áustria, ele descobriu que a lavagem das mãos era um importante aliado no combate aos micro-organismos. Porque esse médico havia descoberto que
aliás, ficado intrigado pelo fato de que as pacientes, as gestantes, que se submetiam ao parto praticado pelos obstetras do hospital lá em Viena, muitas delas entravam em óbito. Mais ou menos 20% das pacientes que entravam em trabalho de parto e eram atendidas no hospital, 20% delas entravam em óbito, elas morriam. E a explicação para isso, entendida como uma consequência normal, né, era por conta da chamada febre, a febre das gestantes, ou a febre do parto, que era 20% delas acabavam falecendo. O interessante, e que chamava a atenção do médico Samuel Wells, é de que as mulheres que tinham os seus bebês em casa, a grande parte delas não morriam, ou seja, o índice de mortalidade das parturientes que tinham seus bebês em casa era bem menor do que o número de mortes, era bem menor em relação àquelas que morriam no hospital. Agora chamou a atenção desse médico após a morte de um dos seus colegas, esse médico também obstetra, fazendo lá uma autópsia, ele então se feriu com um bisturi de um dos alunos e ele entrou em óbito. Samuel então achou isso intrigante e percebeu então que os resíduos cadavéricos, o sangue dos corpos, dos mortos, eles contaminavam as pessoas que eram atendidas pelos médicos, porque eles saíam direto da sala de autópsia e iam direto para as salas de parto, sem fazer a asepsia, sem higienizar as mãos e muito menos higienizar os aparelhos, os utensílios utilizados nas cirurgias. Então, Samuel Wells, então, contrariando a determinação do chefe do hospital, ele então afixou na porta da entrada do hospital uma placa que dizia o seguinte: a partir de hoje, 15 de maio de 1847, todo estudante ou médico é obrigado, antes de entrar nas salas de clínica obstetrícia, lavar as mãos com uma solução de ácido clórico na bacia colocada na entrada. Esta disposição vigorará para todos, sem exceção. É interessante que quando os médicos olhavam aquele cartaz, ficavam indignados. E muitos deles até aceitavam lavar as mãos na solução colocada à entrada do hospital, né? Mas muitos não faziam isso. Mas o fato é que um mês depois, o índice de 20% de mortalidade entre as parturientes caiu para 3% em menos de um mês. Obviamente que muitos médicos naquela situação se recusavam a fazer tal coisa porque diziam que não havia necessidade alguma de lavar as mãos, era uma situação completamente desnecessária. O fato é que esse médico então morreu e a atitude dele de higienização das mãos e o método que ele empregou naquele hospital somente foi utilizado dezenas de anos depois. O fato é que atualmente nós vemos uma situação completamente atípica. O texto que nós lemos agora, em 2 Crônicas 7, capítulo, versículo 14, o Senhor fala para o seu povo, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante, amados irmãos, o contexto aqui deste versículo 14. Se você olhar todo o capítulo 7,
você verá que o contexto aqui é a inauguração do templo em Jerusalém, o templo erguido por Salomão. É interessante que no momento em que o templo foi erguido, e logo após a sua inauguração, no momento da sua inauguração, Salomão então sacrificou inúmeros animais, sacrificou cordeiros, sacrificou novilhos, para então comemorar a inauguração do templo, consagração do templo para o Senhor. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão dizendo: eu ouvi a tua oração e santifiquei este lugar. E na sequência ele fala, no versículo 13, e se eu cerrar os céus e não chover, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E aí no verso 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. E é fundamental nós termos consciência da sequência lógica do texto que nós temos aqui. Afinal de contas, o Senhor então diz assim para todos nós: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aqui nós estamos vivendo uma situação, o texto que nós lemos aqui, Israel estava numa situação de festa, Deus inaugurando, consagrando e recebendo aquele espaço erguido para a sua adoração, que é o templo de Jerusalém, e ao mesmo tempo chamando o povo para a responsabilidade. Ele está dizendo aqui que no momento de dificuldade, que no momento de tribulação, que no momento de provações e de extrema angústia, o Senhor sempre estará disposto a socorrer o seu povo. Foi no tempo de Ezequias, foi assim no tempo de Josias, foi assim no tempo de Neemias. No tempo de Josias, o templo foi reaberto, o culto foi reorganizado, a Síria foi derrotada e Jerusalém então viveu um momento de grande prosperidade. Foi no tempo de Josias que Deus trouxe um grande avivamento e as pessoas que haviam sido desviadas dos caminhos do Senhor retornaram para os caminhos sagrados e celebraram a Páscoa como nunca antes haviam celebrado. Assim diz, segundo Crônicas 35, versículo 18. Foi no tempo de Neemias que Deus derramou um avivamento tal que as pessoas se voltaram para Deus e reconstruíram a cidade de Jerusalém. Era um momento de sofrimento, era um momento de extrema angústia que Deus vem ao encontro do seu povo. Você já se perguntou o que Deus está querendo dizer para cada um de nós nesses dias que vivemos? O que é que Deus está exigindo de cada um de nós, exigindo de mim, exigindo de você que está aí? Amados irmãos, é necessário termos consciência de que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, orar a Ele, buscar a sua face. Humilhar aqui, a palavra humilhar vem do hebraico kaná, que significa dobrar os joelhos. Orar significa falar com Deus e buscar a face tem a ver com a insistência e a persistência em permanecer diante da face de Deus. Nós só iremos escapar da situação que vivemos se buscarmos a face do Senhor, se reconhecermos a sua soberania, se reconhecermos que nós não somos nada, que dependemos de Deus. Afinal de contas, esses dias têm sido dias de extremo pecado. Quantas pessoas nós não vemos abandonando os caminhos do Senhor? Quantas igrejas já estão afastadas do caminho de Deus? Quantas pessoas estão tentando se dar bem com a obra de Deus, se esquecendo de que toda honra, toda glória, todo louvor pertence unicamente a Deus
e a mais ninguém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Amados irmãos, é hora de buscarmos a face de Deus. É hora de orarmos ao Senhor. É hora de colocarmos nossos joelhos no chão. É hora de colocarmos a nossa boca no pó. É hora de invocarmos o nome do Senhor. É hora de, com coração sincero e contrito, buscarmos urgentemente a face de Deus. Não é hora de brincarmos de ser crente. Não é hora de brincarmos de igreja. Não é hora de disfarçarmos os nossos erros e os nossos fracassos. É hora de abrirmos o coração e nos entregarmos ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A palavra converter, conversão, não é, no caso aqui, vamos utilizar a terminologia grega, metanoia, significa mudar completamente de direção. Se estamos indo para o norte, trocarmos a direção e mudarmos o percurso de maneira radical. É voltarmos aos caminhos de Deus. Se converter ao Senhor é abandonar as velhas práticas. Converter ao Senhor é deixar os velhos hábitos. Converter ao Senhor é mudar os pensamentos. Converter ao Senhor é entregar a nossa vida completamente às mãos de Deus. E aí sim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí a consequência são: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados irmãos, só Deus tem condição de socorrer o seu povo. Só Deus tem plena condição de uma vez por todas, dar um basta a toda essa situação que vivemos. Quantas vidas já se perderam e quantas vidas se perderão ainda? Estamos apenas no começo. A pandemia está apenas no começo. Estamos hoje agora no dia 22 de março. Há muita água para rolar debaixo da ponte. Precisamos urgentemente da poderosa proteção de Deus. E só iremos escapar se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face de Deus e nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Aí sim, o Senhor irá ouvir-nos do céu, perdoará os nossos pecados e, como consequência, sarará a nossa terra. Eu convido neste momento você, juntamente comigo, nós que estamos aqui, orarmos a Deus e pedirmos ao Senhor que, por sua graça e misericórdia, venha de encontro a cada um de nós, que Ele tenha compaixão dos nossos familiares, dos teus familiares, que o Senhor venha urgentemente ao nosso encontro e que Ele tenha compaixão de cada um de nós. Curve a sua cabeça aonde você está neste momento e ore comigo em nome de Jesus. Amado Pai e eterno Deus, neste momento, ó Deus, de oração, queremos neste exato momento aqui, nós que estamos aqui neste momento, interceder por cada irmão e irmã que neste momento, ó Deus, está orando conosco lá na sua casa, orando conosco no seu lar. Pedimos a Ti que por Tua graça e misericórdia, assim como fizeste, ó Deus, com o Teu povo, o povo de Israel lá no Egito, quando o anjo da morte passou pelas casas e não entrou no lar daqueles que tinham sangue no umbral da porta. Pedimos a Ti em nome de Jesus, Senhor. O sangue que está na porta da nossa vida, na porta da nossa casa, é o sangue de Jesus, Teu Filho Santo e amado. Deus, guarda a Tua igreja, guarda os Teus filhos,
Cobre cada um, ó Deus, com as tuas mãos onipotentes, abençoando a cada um segundo a tua infinita misericórdia. Que a graça do Senhor alcance cada um dos teus filhos neste momento e que esta mesma bênção, a bênção do livramento, a bênção da proteção divina, a bênção da intervenção divina alcance não só aqueles, ó Deus, que te conhecem, que moram na casa dos teus filhos neste momento, mas todos aqueles que estão debaixo deste mesmo teto. E que a tua misericórdia, Senhor, que a tua graça alcance a cada um de nós. Que o Espírito Santo trabalhe em cada um dos corações daqueles que neste momento estão orando conosco, Senhor. Obrigado por tudo e pedimos a tua graça e a tua misericórdia infinita venha de encontro a cada um de nós. É o que nós te oramos e te rogamos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, continuaremos fazendo a obra do Senhor. Todos os dias, às 22 horas, 10 da noite, nós iremos orar ao Senhor. Pelo menos 15 minutos, aí na sua casa, nós aqui na nossa casa, e aonde você estiver, estaremos unidos por meio da oração, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelos nossos familiares, intercedendo por cada um de nós. E com certeza, o Senhor virá ao nosso encontro e Ele, por sua misericórdia, irá sarar a nossa terra. O Brasil conta com cada um de nós. A Igreja do Senhor, ela é especial para o Senhor. E a oração é a chave da vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em o nome de Jesus.